A Alemanha é um dos países mais marcantes quando o assunto é memória e história militar. Nosso roteiro pelo país foi uma verdadeira imersão no passado. Uma viagem pelas ruínas, pelos campos de batalha, pelos museus e locais onde o século XX mudou para sempre o rumo da humanidade. Começamos em Colônia, após desembarcarmos em Frankfurt, onde visitamos a ponte Hohenzollern, que cruza o rio Reno, às portas da catedral. Hoje a ponte reconstruída tem milhares de chaveiros de enamorados que trancam seu amor aqui na ponte. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, o que caía sobre Colônia eram milhares de bombas. 31 mil toneladas de bombas foram lançadas sobre Colônia em 260 ataques aéreos da Royal Air Force, a Força Aérea Britânica, contra a cidade. A ponte foi reconstruída, a guerra acabou, a Alemanha se reergueu e hoje a ponte nos leva até a famosa Catedral de Colônia. Essa construção gigantesca que até hoje impressiona. E falando em catedral, visitá-la sempre é um privilégio, tanto religioso quanto histórico. E a luta na Segunda Guerra aconteceu bem em frente a esta imensa construção, tão marcante. À primeira vista, a Catedral de Colônia sempre impressiona pelo seu tamanho, pela sua história, pela sua idade, mas o que mais impressiona é o que aconteceu aqui, de frente a essa catedral, que foi um combate terrível, que deixou marcas até hoje aqui em Colônia. Ali houve o duelo de tanques alemão e americano em 1945. A viagem é maravilhosa, os pontos que a gente passa são incríveis, a gente mistura os locais da Alemanha, que são lindos, as paisagens maravilhosas nessa época do ano, com os locais voltados ao que o canal se propõe, que são os pontos ligados, principalmente à Segunda Guerra aqui no território alemão. Esse pequeno pedaço de rua, essa esquina, ficou famoso pelo duelo dos tanques. E a nossa turma hoje está aqui, fazendo o mesmo percurso, um percurso histórico, aos pés da catedral e a esquina onde aconteceu o duelo. Depois de visitarmos Colônia, fomos em direção ao Vale do Ruhr, aonde o poder industrial se faz sentir na Alemanha. E as represas do Vale do Ruhr são fundamentais nesse processo, tanto que foram atacadas em uma missão ousada da Força Aérea Britânica e foram destruídas, paralisando a produção alemã naquela região. Estar aqui nessa represa, nesse local de uma operação da Segunda Guerra Mundial, sempre impressiona. Os nossos grupos, no roteiro da Alemanha, sempre passa pela represa de Edersee e o Museu dos Dambusters. Aqui a história foi escrita com ousadia, coragem, tecnologia e também destruição. Ali existe um museu que relembra esta ação, a Operação Chastis, e as represas, novamente construídas e gerando desenvolvimento no Ruhr. Bem na entrada do museu Speermauer Museum, aqui no Vale do Rio Ruhr, tem uma bomba. Exatamente, esse cilindro gigantesco é uma bomba, a famosa bomba saltitante, que foi desenvolvida para bater na água da represa, quicar várias vezes e atingir a barragem no ângulo perfeito, o único ângulo possível que poderia destruir essa barragem. Essa bomba saltitante provocou um estrago muito grande no coração industrial da Alemanha. E o ataque dos aviões britânicos contra a represa entrou para a história. Do Vale do Ruhr e suas represas, seguimos então para Bremen, uma importante cidade próxima ao mar e que sediava várias fábricas importantes para a marinha alemã. Tanto que foi construído no local um imenso bunker para os submarinos que a Alemanha pretendia usar para mudar os cursos da guerra. Vi aquele bunker onde eles eram produzidos, aquilo lá foi de arrebentar. O bunker, eu sou engenheiro civil, o bunker tinha paredes assim, suportavam uma coisa absurda. Foi construído por 10 mil prisioneiros
Imagina a estrutura daquilo na época para fazer um negócio daquele. Hoje você pode visitar a base aqui no Bunker Valentim. Existe um programa de visitação, mas vê-la assim em silêncio e imaginar como ela funcionava nos dá uma sensação de estar realmente fazendo uma viagem na história. Achar uma base imensa como essa, praticamente intacta, que mostra a dimensão e a loucura que é uma guerra e como os esforços se voltam para a produção militar, nos dá a certeza de que estar aqui acaba sendo um privilégio por poder caminhar na história e fazer essa reflexão. Visitar o Bunker Valentim foi uma descoberta e um privilégio. Após esta visita, fomos então para Bremerhaven, onde está o submarino tipo 21, um submarino moderno, revolucionário e que ameaçava virar os rumos da guerra. Se esse submarino tivesse sido lançado talvez 2 anos antes, na Segunda Guerra Mundial, ele poderia ter revolucionado a arte da guerra submarina e a Batalha do Atlântico poderia ter tido outro destino. Esse submarino serviu na Marinha Alemã por 2 missões, porque ele foi concluído muito perto do final da guerra. Depois ele foi afundado pelos próprios alemães, mas foi recuperado e transformado em um museu. É um privilégio para quem gosta de história militar e de máquinas visitar o Wilhelm Bauer. Visitar essa peça histórica foi, sem sombra de dúvida, um dos pontos altos do nosso roteiro. De Bremerhaven fomos para Kiel, no Memorial Naval Alemão, em Laboe. Esse é o Mar Báltico. Nós estamos aqui na costa norte da Alemanha, próximo a Kiel, na pequena vila de Laboe. Aqui em Laboe existe um memorial naval alemão, que é aquela construção alta. Esse memorial foi inaugurado por Adolf Hitler em 1936 e prestava uma homenagem a todos os marinheiros alemães mortos na Primeira Guerra Mundial e nas guerras anteriores navais alemãs. Onde está o Tipo 7, um outro submarino, mais simples, mas o submarino que compunha as famosas alcateias dos Lobos do Mar, conjunto deste Tipo 7C que atacou e assombrou os comboios aliados durante a Segunda Guerra Mundial, na chamada Batalha do Atlântico. Esse submarino você pode entrar e conhecer todas as características do Tipo 7C. Atrás de mim e do submarino está o Mar Báltico. E aqui era uma das bases submarinas e sede do Memorial Naval Alemão. Esse Tipo 7 foi o submarino, o U-Boat, mais usado pelos alemães. Ele tinha aí 62 metros de comprimento e uma tripulação que poderia variar de 44 a 50 submarinistas embarcados em missões longas contra os comboios aliados que atravessavam o Atlântico. A vida dentro de um submarino não é fácil. De Laboe fomos então para Hamburgo e tivemos também uma parada em uma das torres Flak restantes e que os alemães construíram durante a Segunda Guerra Mundial. É a Flak Tower, em Hamburgo, uma das 2 torres de artilharia antiaérea que os alemães tinham durante a Segunda Guerra Mundial. Esta foi totalmente transformada para o uso comercial. Então lá dentro tem lojas, tem um hotel recém-inaugurado. Vocês podem ver que o estacionamento aqui de bicicleta, por exemplo, está todo novinho. E assim a vida vai superando e adaptando as coisas relacionadas à Segunda Guerra Mundial. A Flak Tower, aqui de Hamburgo, tem esse ar assim de alojamento estudantil, de república e também de comércio jovem e vibrante. Ou seja, a vida pulsa forte aqui dentro, que é muito bom. Hoje transformada em um hotel, a Flak Tower sempre impressiona. Após conhecermos a Flak Tower, fomos então para o completo e histórico Museu dos Blindados em Münster, o Panzermuseum Münster. Ali tivemos a oportunidade de ver em loco armas
famosas, históricas, icônicas e que mudaram a arte da guerra. Espetacular está nos lugares que você lê nos livros, em Berlim, em Münster, em museus, e ver ao vivo aquelas viaturas que eu sempre gostei de ler. Então foi indescritível, é até difícil achar palavras. Estar em meio a tantos panzers, blindados, tanques modernos e derivados foi, para os nossos integrantes, um motivo de muita atenção e também de muito conhecimento. Cada lugar era uma surpresa, uma descoberta. Do Museu de Tanque de Münster fomos para outro local icônico, Peenemünde, a base das armas secretas alemãs, onde Werner von Braun desenvolveu armas importantes como a V1 e a V2. Aqui eram fabricadas com trabalho escravo as bombas da vingança de Hitler. Aqui em Peenemünde também foi desenvolvida e lançada a bomba voadora V1, o primeiro modelo a ser utilizado na Segunda Guerra Mundial. Depois viria a V2, que é um outro conceito e muito mais mortal e veloz. Eram tão importantes e revolucionárias estas armas que serviram de base para o futuro projeto Apollo que levou o homem à Lua. Peenemünde é outro marco cativante deste roteiro. Só quem vem para saber e para viver essa experiência, porque ouvir falar é uma coisa, mas viver a experiência é outra. E a viagem foi super gratificante, pontos locais que a gente jamais imaginaria que existisse e pontos que a gente, de longe, a gente tem uma ideia, mas quando a gente está próximo, aí é completamente diferente. É viver o local, é o clima que só uma imaginação em 3D a gente pode ter essa noção. Chegamos então à capital, Berlim, começando pelo caminho mais difícil, as colinas de Zilov, onde aconteceu uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Zilov, que durou 3 dias e ceifou milhares de vidas dos dois lados, soviéticos e alemães. Essa cidade é localizada num ponto alto, como vocês podem ver ao redor. Esse é o ponto mais alto nas proximidades de Berlim, e cercada por pântanos e por pedaços de terra de difícil travessia. Quando os soviéticos, o Exército Vermelho, se aproximou de Berlim, foi aqui que começou a Batalha de Berlim, nas colinas de Zilov. O que houve aqui foi uma luta tremendamente feroz durante 3 dias. O preço em vidas aqui, como eu disse, foi de mais de 40 mil soldados soviéticos que perderam a sua vida na Batalha das Colinas de Zilov. Hoje existem alguns soviéticos enterrados aqui, 66, que são esses. Ali na frente, placas com o nome dos desaparecidos em ação. A matança em Zilov foi só mais um capítulo na derrocada, no ponto final da Segunda Guerra Mundial. Estar ali é também caminhar na história. E deu à nossa chegada a Berlim um toque especial. Depois visitamos o Karlshorst, local onde houve a capitulação alemã, onde o general, ou melhor, onde o Marechal Keitel assinou a rendição diante do Marechal Zhukov, soviético, e o local está intacto e chama muita atenção. Mas o fato é que essa rendição histórica, a capitulação alemã, se deu nesse prédio, que ainda hoje é muito visitado, mas já foi nos anos 70, quando aqui era Berlim Oriental, talvez fosse o destino mais visitado pelos soviéticos em Berlim, porque aqui a Grande Guerra Patriótica chegou ao fim e Zhukov teve seu momento de maior glória. De lá fomos para o aeroporto de Gatov, outro local icônico com peças importantes e históricas da Segunda Guerra Mundial, como os aviões Focke-Wulf 190, Me-163 e Heinkel HS-111. Também passamos pela mansão de Wannsee, local da conferência que determinou a solução final. Nesta mansão foi feita a reunião que definiu o destino de 6 milhões de judeus, a Câmara de Gás. Nesta mansão foram traçadas as decisões que mataram 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial.
e outras minorias. Vancy é um testemunho de como um homem pode ser maléfico. Caramba, será que tudo isso que eu vi, juntando com o que eu fotografei, eu vou ter capacidade, chegando em casa, de rever ou relembrar? É tanta coisa assim que deixa a gente... a palavra acho que mais correta, Mariana, é emocionado, sabe? Porque eu que venho de um período curto com vocês, né, a segunda viagem, o que a gente percebe? Que o volume de informações é muito grande. E isso vem de encontro com o que eu lia, com o que eu escutava, agora eu estou vendo na realidade. É fantástico, Mariano. Próximo a Vancy fica a Ponte dos Espiões, a Ponte Glienicke, que liga Berlim a Potsdam. Na Ponte Glienicke aconteceram as trocas entre espiões soviéticos e aliados durante a Guerra Fria e virou um ícone, principalmente após o filme que fez muito sucesso. Atravessar a Ponte Glienicke, a Ponte dos Espiões, era algo totalmente proibido. Ela não era livre. Tanto é que ela foi reformada em 1946, logo após a Segunda Guerra, e depois nunca foi cruzada, a não ser pelos espiões que eram trocados aqui. Porque no meio da ponte, essa linha dividia a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. No outro dia, caminhamos pelo centro de Berlim, passando por locais marcantes, como o Cemitério dos Inválidos, o Portão de Brandemburgo, o Führerbunker, o Monumento ao Holocausto, a Wilhelmstrasse, onde estava o Ministério da Luftwaffe, hoje Ministério da Economia Alemã, e a Topografia do Terror, na antiga sede da Gestapo. Terminamos então essa caminhada no Checkpoint Charlie, local da divisa entre a Alemanha Oriental e Ocidental e onde quase houve um confronto na Guerra Fria. Fica sempre aquele gostinho de algo a mais, né? Fazer alguma coisa a mais, principalmente nas próximas viagens. Essa da Alemanha foi fantástica. Terminada a visita a Berlim, partimos então em direção a Nuremberg, porém fazendo uma parada muito legal no castelo de Colditz, um castelo para prisioneiros aliados, mantidos pelos alemães neste castelo medieval, supostamente à prova de fugas. Mas ali aconteceram fugas inenarráveis, muito interessantes, e o pessoal do nosso grupo curtiu muito visitá-lo, como todos os grupos que eu levo para conhecer o castelo de Colditz. A estrutura do castelo exigia planos audaciosos, e eles foram feitos e executados. Após essa visita, chegamos então a Nuremberg, onde dois fatos importantes aconteceram. Os comícios nazistas anteriores ao início da guerra e as construções gigantescas que foram feitas para esses eventos de massa que os nazistas organizavam, reafirmando o culto à imagem do Führer. E ali também em Nuremberg existe o tribunal, onde os criminosos, estes mesmos nazistas que celebravam o Führer e o poder do nazismo, foram depois julgados, condenados e muitos executados. Foi uma história completa, do começo da guerra e o final, um julgamento em Nuremberg, né? Nuremberg era talvez na Alemanha uma das cidades mais fanatizadas pelo partido nazista. Aqui aconteciam os grandes eventos, os grandes desfiles e paradas. Não é à toa que Nuremberg foi escolhida para ser a sede, o local onde aconteceram os julgamentos. Foi nessa sala que os principais líderes nazistas foram colocados no banco de réus. Estar no tribunal de Nuremberg é ver o resultado da guerra. Olha, vi coisas que eu queria, que eu não queria ver, surpreendeu a minha expectativa. E lógico que você vai numa sala de um tribunal de Nuremberg, onde foi o julgamento, com aquele cenário que eles colocam as telas, do que você está vendo e do que foi na época. Então aqui sentou esse cara, ali sentou aquele outro. Um exemplo, é fantástico, é só você estando no local mesmo, né? E o Zeppelin Field, os bunkers, os submarinos, os museus, etc, etc. É muita coisa. Após a visita a Nuremberg, partimos então para a última etapa, porém a mais grandiosa, o Museu de Sinsheim. Esse museu não existe, tem tanta coisa, mas tanta coisa, que teria que realmente ficar mais tempo lá. Em Sinsheim,
você tem uma coleção gigantesca de equipamentos, armamentos, veículos, aviões, uniformes, enfim, tudo relacionado à Segunda Guerra Mundial. E muito mais. O que mais me impressionou foi os tanques Tiger, o tanque Pantera. Eu sou muito aficionado com armamento de guerra. E o Focke-Wulf 190, que eu queria muito vê-lo, e o MS-109F, que eu também queria muito vê-lo. Eu não tinha dimensão, eu já tinha ouvido falar sobre o museu, mas não tinha dimensão do tamanho e do acervo que esse museu tinha. De tudo, absolutamente de tudo. Carros de fabricação alemã e outros carros, carros de Fórmula 1, carros da Fórmula Indy, carrões norte-americanos dos anos 60 e 70, tanques de guerra, blindados, mísseis, aviões, inclusive um Concorde e um Tupolev, sua cópia, e agora até um submarino que foi instalado no local. Para quem gosta de velocidade, aviões, motores possantes, isso aqui é um paraíso. Caminhar pelo Museu de Sinsheim é uma atividade que exige pernas e também um olhar aguçado, porque é tanta coisa. Blindados, aviões, jatos, motores, armamento de diversas épocas, de diversos conflitos, uniformes, e você simplesmente fica completo de informações, não é? Muita coisa a ver. Você tem que tirar o dia inteiro para poder visitar Sinsheim. O Museu de Sinsheim fechou com chave de ouro o nosso roteiro pela Alemanha. E eu acho que o pessoal gostou, mas vamos ver a opinião deles. Do dia que eu me dispus a parar de ler e começar a ver, né, eu tenho só aproveitado tudo que eu estou vendo. Dessa específica da Alemanha, tinha coisas que eu estava absolutamente fissurado para ver. Uma lembrança muito grande, porque a gente tinha uma noção, através de livros, revistas, de filmes, principalmente, documentários, filmes, mas nada como estar aqui presente para ver no local. Foi uma viagem inesquecível, sabe? Sonhos que eu tive, que eu tinha desde criança de conhecer, de tocar, sabe? Foi uma coisa assim, muito prazerosa. Desde os 10 anos de idade que eu leio coisas da Segunda Guerra Mundial e coisas, e agora tu vê ali um tanque, um avião, vê o local onde ocorreu a batalha, vendo depoimentos de pessoas que sofreram essas barbaridades que ocorreram, né? Cara, é impressionante, né? Visto isso em livros, literaturas, meu pai falava muito quando eu era criança, e agora estando no local, cara, a gente vê a dimensão, né, a proporcionalidade que isso teve. Só quem viveu essa experiência nossa pode aquilatar este programa, né? Eu agradeço muito ao Viagem na História por proporcionar para mim e para minha esposa Maria Inácia esses momentos tão especiais, tão bonitos e com a cultura muito grande, né? As cidades alemãs são lindas, maravilosas, os museus, os castelos, é uma coisa assim impressionante. Tem que estar aqui para saber o que é, mas foi maravilhoso. Para quem gosta do assunto, para quem tem paixão por esse assunto, não tem outra expectativa a não ser as melhores possíveis. E foram todas elas absolutamente concluídas. Que a viagem é agradável, é um grupo, a gente vai curtindo a paisagem maravilhosa, esse interior da Alemanha, lindíssimo. Uma van super confortável, hotéis muito bons. Então a gente cria uma família, o grupo permanece e a gente conversa pessoas de todo o país como se a gente tivesse se visto ontem nessa maravilhosa aventura. É sensacional, fica até difícil achar palavras pela variedade e qualidade dos lugares que a gente visitou. Realmente foi fantástico. Eu recomendo muito. Quem tiver oportunidade, façam que não vão se arrepender. Mas toda a viagem, esse roteiro é fantástico. Peenemünde, Bunker, Berlim, Portão de Brandemburgo, enfim, todos os lugares que eu me recordo, eu gostei muito, recomendo às pessoas, achei que foi um roteiro fantástico, porque ele reúne história, reúne momentos atuais e, olha, valeu demais essa viagem aqui por esse passeio do Viagem na História,
Eu gostei demais e recomendo às pessoas. Eu queria aqui chamar você, que nunca veio aqui para a Europa, que nunca fez uma viagem com o Mariano, eu te convido a fazer essa experiência. Mariano é uma pessoa extremamente dócil, extremamente comprometida com o que faz, nos deixou seguros por onde andávamos. Então, se você nunca veio, nunca fez uma viagem, um tour de Segunda Guerra, eu queria te convidar. Faça essa experiência, faça esse desafio e convide não. Eu estou convidando você para participar de uma dessas viagens com o Mariano, porque eu tenho certeza, você não vai se arrepender e você vai querer voltar outras vezes. Vai ficar para sempre no coração de cada um de nós essa viagem que nós fizemos aqui. E você pode também marchar conosco pela Alemanha. Entre em contato e garanta o seu lugar no grupo de 2026. Restam poucas vagas. Nosso WhatsApp está aí na tela para você garantir o seu lugar. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!